믿는 자 이 땅 위에 살아갈 동안 크고 넓은 주의 사랑 함께 전하세. 죽어가는 우리 형제 다 구원하고 온 세계가 주의 사랑 이룰 때까지 전파하리라. 세상 끝까지 전파하여라. 예수의 이름 주 예수 이름 예수 안에 새 생명 예수 안에 찾았네. 전부 가는 참된 길 전파하여라. 전파하여라. 세상 끝까지 세상 끝까지 전파하여라. 주 예수 이름 예수 안에 새 생명 예수 안에 참 생명 예수 안에 비린내 세상 끝까지 주 믿는 자 이 땅 위에 살아갈 동안 크고 넓은 주의 사랑 함께 전하세. 죽어가는 우리 형제 다 구원하고 온 세계가 주의 사랑 이룰 때까지 전파하리라. 세상 끝까지 전파하여라. 예수의 이름 주 예수 이름 예수 안에 새 생명 예수 안에 찾았네. 전부 가는 참된 길 전파하여라. 전파하여라. 세상 끝까지 세상 끝까지 전파하여라. 주 예수 이름 예수 안에 새 생명 예수 안에 참 생명 예수 안에 비린내 세상 끝까지 세상 끝까지 세상 끝까지 세상 Quando o nosso coral apresenta música, realmente, geralmente não aplaudimos, mas todos aplaudimos hoje. Então, agora, para finalizarmos o ano, nós estamos finalizando o retiro de inverno através da graça de Deus. Então, pelo país inteiro, realmente muitas pessoas participaram, ouviram a palavra, estiveram em comunhão para poderem planejar para o novo ano. O Senhor Deus nos permitiu a chance para podermos receber a salvação. Então nós somos muito agradecidos por essa graça de podermos pregar o Evangelho, para que nós, nesse último tempo, não gastemos em vão essa oportunidade. Eu espero que todos nós possamos suportar toda essa grande missão que o Senhor Deus nos permitiu. Hoje é o último tempo do retiro
de inverno. Então, em outras regiões, de longe. Então, cada um está na sua igreja presente. E toda a pregação que eu estou pregando daqui está sendo transmitido pelo país inteiro. E é por isso que eu penso que todos estão ouvindo a mesma palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, que nos ama, santo e misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor Deus nos salvou, nos discerniu, permitiu para que nós pudéssemos servir ao Senhor Deus, estamos no Evangelho, para podermos pregar o Evangelho, e o Senhor está conosco, nós te agradecemos. Que através desse retiro de verão também, nossas igrejas que estão pelo país, estão ouvindo a palavra todos juntos, estão em comunhão, estão planejando e preparando o novo ano. Nós agradecemos por essa grande oportunidade. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, nossas muitas igrejas que estão pelo mundo, que estão guardando a fé para pregar o Evangelho no meio de toda a tribulação, nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa estar com eles, possa estar conduzindo a vida deles. Senhor, esse último tempo, a missão que o Senhor Deus nos permitiu, que nós todos possamos saber qual é o trabalho que nós devemos fazer diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos servir ao Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos pregar o Evangelho para muitos espíritos perdidos, para que todos possam ter a esperança gloriosa de poder entrar no reino do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos permitir essa graça. Senhor, nesse presente momento nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós te agradecemos. Agradecemos por podermos aprender a sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Que o Senhor possa nos sustentar através da mão de poder e da palavra e nos conduzir para o seu caminho. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Salmos. Vamos procurar a palavra de Salmos. Salmos 107. Salmos 107. A partir do versículo 1 ao 3. Salmos 107, versículo 1 ao 3, vamos ler todos juntos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, esta palavra foi escrita 3.000 anos atrás. Então, aqui está representando como um salmos, mostrando todos os santos como irão viver diante do Senhor Deus. Então, nós podemos ver que nós todos precisamos dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor. Por quê? Porque os cristãos, por estarem vivos, respirando, é uma graça do Senhor Deus, precisamos agradecer. Precisamos agradecer por termos recebido a salvação. Precisamos agradecer por podermos estar dentro da igreja, corpo de Cristo, onde o Senhor Deus opera.
receber toda a ajuda e a condução do Senhor no meio da comunhão dos santos para viver em obediência à palavra, nós agradecemos a todas essas coisas. Aqui diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A vontade do Senhor Deus é o que é bom. E nós sabemos que essa benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Digam-no os remidos do Senhor. Então, ser remido significa que o espírito que merecia ir para a perdição, para o castigo eterno, o Filho do Senhor Deus unigênito morreu, derramou seu sangue precioso e fez com que nós pudéssemos ser remidos. Então, os que são remidos, assim dirão: digam-no os remidos do Senhor. Então, nós temos sido remidos, como é uma grande verdade surpreendente. Como que eles irão dizer? Os que remiu da mão do inimigo. Então, do inimigo de Deus, do nosso inimigo. Então, é o nosso inimigo, o diabo. Então, no meio do pecado do diabo. Então, nós que por um instante iríamos para o inferno, para o castigo, o Senhor Deus, Ele nos remiu. É por isso que o Senhor Ele nos remiu do poder do diabo. Então, o Senhor que os reuniu, congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Nós que andávamos desgarrados por todo este mundo, o Senhor nos reuniu através do Senhor Jesus. Leste, oeste, norte e sul. É uma palavra surpreendente. Porque se nós olharmos os santos da nossa igreja, aqui na Coreia do Sul também, querem todos se reunir, qual seja a oportunidade que tenham. Nós não nos encontramos com todos os irmãos, mas nós temos um mesmo coração. Então, se nós pudéssemos, nós gostaríamos de poder nos reunirmos para podermos estar em comunhão. Para podermos dar glórias diante do Senhor Deus. E é por isso que leste, oeste, norte e sul, o Senhor nos reuniu. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, disse que nós iremos nos reunir quando o Senhor Ele voltar nos ares. Então, se nós olharmos todos os santos do Antigo Testamento que receberam a salvação, começando de Abraão, claro que antes também haviam os salvos. Então, o filho de Adão, Abel, também recebeu a salvação pela graça de Deus. Todos os santos do Antigo Testamento. Todos os santos do Novo Testamento. Todos os santos, os cristãos que estão vivos e que receberam a salvação no presente momento, estão reunidos diante do Senhor Deus. Então, uma grande multidão irá se reunir diante do Senhor Deus, no retorno do Senhor. Então, aqui ele diz que todos irão ser reunidos, congregados. E ao nosso redor haverão os anjos, exércitos celestiais do Senhor. Porque nós recebemos a graça, que é receber a salvação. E todos esses anjos, vendo essa graça que recebemos, eles irão louvar e estar alegres. Então, só de imaginarmos isto vai ser surpreendente. E isso com certeza irá acontecer. Então, leste, oeste, norte e sul, o Senhor Ele nos reuniu dentro de Cristo. Ele nos reuniu para que nós pudéssemos estar dentro do Senhor. Então, nós todos devemos viver lembrando dessa graça que o Senhor nos permitiu. Nós precisamos viver para a vontade e a glória do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus Ele não nos salvou para termos as coisas boas deste mundo. Ele nos salvou para que nós pudéssemos receber a glória eterna do Senhor Deus como herança. É por isso que Ele nos salvou. Então, se nós olharmos Salmos 116, Salmos 116, versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos.
Porque tu livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então o Senhor livrou a minha alma da morte eterna. Quer dizer, que dos meus olhos, das lágrimas, que significa tristeza. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós nascemos chorando, vivemos chorando e partimos chorando. No meio da angústia e do sofrimento, nós que merecemos viver neste mundo. Então, o Senhor nos resgatou das lágrimas e da tristeza. Em Apocalipse capítulo 21, então o Senhor, no novo céu e nova terra, estará conosco. Ele irá enxugar as nossas lágrimas. E ele dirá, realmente você chorou muito, você derramou muitas lágrimas. E o Senhor irá enxugar as nossas lágrimas. O Senhor irá nos consolar de nossas lágrimas. Daqueles que receberam a salvação. Então nós, para podermos pregar o Evangelho diante do Senhor Deus, então nós temos muitas lágrimas que derramamos diante do Senhor Deus. Então, porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Então, quando nós realmente que vivíamos pecando, quando nós tropeçamos no pecado, merecíamos ir para o inferno, mas o Senhor nos resgatou dali. Então, como é uma palavra que realmente nos emociona, nos comove. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu vivo diante do Senhor Deus, realmente antes, cada um andava desgarrado, conforme a sua própria vontade no pecado. Mas, agora, realmente andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Nós iremos viver o tempo restante das nossas vidas diante do Senhor Deus. É por isso que agora nós todos não podemos viver longe do Senhor Deus. E se nós vermos versículo 8 e 9, e a partir do versículo 12 ao 14, vamos ler todos juntos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, se nós olharmos para essa palavra, então os cristãos que foram remidos pelo sangue do Senhor podem dizer essas palavras. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Para salvar um pecador como eu, o Filho unigênito do Senhor Deus, o Senhor Jesus. Se nós olharmos em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, então o Senhor é o próprio Deus. Então é o Deus Criador. Então, mas ele veio com o formato de homem para este mundo. Ele veio com o formato de homem para este mundo, para nos salvar. Então ele realmente abandonou a sua posição como Deus para se tornar como homem, para se fazer como a imagem de um servo. Então ele não veio para estar numa posição altíssima entre os homens, mas na posição mais baixa, que é de se sujeitar à morte. O Senhor, que não tem pecado, que é glorioso. Então ele se tornou como escravo e ele se sujeitou até a morte. Então, para salvar o pecador, ele morreu na cruz. Então, o Senhor, para nos salvar através dessa imensa graça, então ele realmente morreu por nós. Então, para salvar uma formiga tão pequena, imagine um homem morrer por essa formiga. Não faz sentido, não é? É algo que não tem sentido algum, que é um absurdo. Mas imaginem, o Senhor Deus que morreu por nós.
É incomparável a morte do Senhor Deus por nós do que a morte que nós fazemos para as formigas, porque a morte do Senhor é impressionante. Porque nós todos que merecemos ir para o inferno, na profundidade do inferno, agora nos tornamos em filhos do Senhor Deus e herdeiros do Senhor Deus para podermos entrar na glória do Senhor Deus. Então nós não podemos imaginar uma coisa dessas. Então se nós olharmos em 1 Samuel, o Senhor ele nos salvou realmente de um fundo, de um abismo tão imundo. Realmente ele nos tirou do meio do lixão, do lixo, e limpou e colocou realmente entre os reis. Então pensem bem. O rei colocá-lo, a coisa que é tão pequena, que é um absurdo estar ali no meio da realeza, mas ser posto no melhor lugar do rei. É isso que o Senhor Deus ele fez. Ele nos transportou para podermos participar da sua glória. Então nós não conseguimos entender uma coisa dessas, mas este é o trabalho de Deus. E é por isso que após recebermos a salvação, até podemos entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus ele está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo através da verdade. Então existe toda essa graça. Através de toda essa graça, como é que nós iremos retribuir diante do Senhor Deus? Então nós não devemos esquecer a nenhum momento. Então como é que irei retribuir essa graça? Então mesmo que eu não consiga pagar toda essa graça que recebi, mesmo que eu não consiga retribuir toda essa graça do Senhor, com esse corpo fraco, realmente o coração fraco, eu irei viver para o Senhor. Então, eu sou o servo do Senhor. Eu irei viver somente para a vontade do Senhor Deus. Nós precisamos ter esse coração realmente ansioso para viver para o Senhor. Porque como é querer retribuir diante do Senhor Deus? Então, para eu cumprir o meu próprio desejo, ou para fazer algo que eu desejo no meu prazer. Não, nós vivemos para retribuirmos a graça do Senhor Deus. Não é mesmo? Então nós não devemos esquecer essa graça do Senhor Deus. Então nós, realmente, qual seja a tribulação ou dificuldade, nós devemos viver retribuindo diante do Senhor Deus. Então na Bíblia já está explicado realmente como é que nós devemos viver diante do Senhor Deus. Então o restante das nossas vidas, que nós não vivamos seguindo o desejo da nossa própria carne, mas a vontade do Senhor Deus, para podermos viver pela vontade do Senhor Deus, como em 1 Pedro capítulo 4, nós possamos viver para retribuirmos essa graça do Senhor Deus. Mas se nós esquecemos essa graça, nós somos ingratos. Imaginem, eu recebi a imensa graça dos meus pais que me criaram, nós os servimos, não é? Honramos os nossos pais. Que os pais nos deram a luz, nos criaram, nos ensinam, nos guiam. Toda essa graça que recebemos não temos como retribuir completamente. Mas se você desobedece à palavra dos pais, você vai contra os seus pais, você se torna uma preocupação diante dos seus pais. Você é um filho ingrato, você é um filho realmente que nós podemos dizer que é um filho desobediente, não é? Que é dentre os maiores pecados que existem na humanidade, nós podemos dizer que é o pecado de desonrar os pais. Porque se nós olharmos 10 mandamentos, aparecem os 10 mandamentos. Dentre eles, 4 são mandamentos para com Deus, 6 são para com os homens. E o primeiro mandamento para os homens, entre os homens, é para honrar os seus pais. Se você honra os seus pais, como em Efésios capítulo 6, então esta é a promessa do Senhor Deus, o mandamento do Senhor Deus que tem a promessa de Deus. Então aquele que realmente serve bem aos seus pais, honra os seus pais, realmente terá prosperidade nessa terra. Então, espiritualmente, o Senhor Deus é o nosso Pai espiritual. Então, aqueles que honram bem aos seus pais, honram também bem ao Senhor Deus, não é?
Então, nós também, cristãos, da mesma maneira como honramos o Senhor Deus, precisamos honrar os nossos pais carnais, realmente retribuir essa graça que recebemos. Mas se você for contra os seus pais, você desobedecer. E por fim, tem momentos que dizem: "Ah, por que que você me deu a luz? O que que você fez? O que que você fez de bom para mim?" Eles vão contra, reclamam. Então, mas não conseguem saber qual é a graça do Senhor Deus. Quem não recebeu a salvação não tem como saber qual é a graça do Senhor Deus. Mas após receber a salvação, então, os cristãos, eles vivem esquecendo. Então, realmente, se você não viver esquecendo, mas viver para diante do Senhor Deus, sempre lembrando dessa graça, nós viremos viver diante do Senhor Deus que nos salvou. Mas as pessoas não vivem assim porque buscam o seu próprio desejo, a sua própria vontade, o tempo, o jeito que querem. Então, isso é algo que está totalmente errado. Então, como é que eu irei retribuir toda essa graça do Senhor Deus? Então, qual é a graça do Senhor Deus? Então, quão grande é essa graça do Senhor Deus? Nós precisamos pensar. Como é que eu irei retribuir essa graça diante do Senhor Deus? Eu preciso aprender. Então, nós todos que vivemos diante do Senhor Deus, então realmente qual seja a dificuldade, a tribulação, que eu não decaia contra essa tentação, na tentação, mas que eu possa viver para o Senhor. Como é que irei, realmente que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação. Então, tomar o cálice da salvação quer dizer que esse cálice que o Senhor me salvou agora está trazendo para mim. Eu levantar esse cálice e invocarei o nome do Senhor. Isso significa realmente louvar o nome do Senhor Deus. Então, para diante de todo o povo do Senhor, o Senhor irá realmente pagar, retribuir toda essa graça, não é? Todos aqueles que são salvos, que são filhos do Senhor Deus. Então, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, nós vivemos para o Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então pensa bem, nós recebemos a salvação, nós temos todos os nossos irmãos e irmãs que estão perto, que estão longe, que estão pelo mundo. Tem aqueles que eu nunca me encontrei antes, mas todos eles estão reunidos diante do Senhor Deus e todos vivem para poder retribuir, realmente para viver para a glória do Senhor Deus. E precisa ter um desejo. Qual é o desejo do homem? É o desejo de querer viver para o Senhor. Isso é prometer diante do Senhor Deus. É o desejo que nós devemos ter. Então havia um homem muito rico, realmente na Alemanha, que se chama Ginderdorf. Ele era um homem muito rico, com grande poder. Então, Ginderdorf. Então este homem recebeu a salvação. Então, mas após receber a salvação, como é que eu devo viver? Ele não parece que não sabia muito bem. Mas, realmente, olhando em um dos museus, realmente, da Alemanha, ele viu uma pintura do Senhor Jesus, que estava pregado na cruz derramando sangue. E quando ele viu essa pintura do Senhor, Gingerdolf, ele foi derrubado, caiu sobre a terra. Caiu aos chãos, chorando, sem parar. Porque o Senhor, ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue, colocou a coroa de espinhos, foi pregado na cruz para morrer por um pecador como eu. Então, o que eu estou fazendo para o Senhor? Então, quando ele imaginou uma coisa dessas, realmente não tinha nada. É por isso que ele se caiu de joelhos. E ele chorou e chorou. E ali de frente, ele prometeu com o Senhor Deus, dizendo que a partir de agora eu irei viver para o Senhor. Ele usou muito dos seus bens e herança para o Evangelho. Então, se nós olharmos na Inglaterra, John Wesley também. Então, ele, que era um pastor que recebeu a salvação, junto com Ginger Dolph, ele participou e cooperou no trabalho da evangelização. Então, no século XVIII, quando o evangelho era pregado por todo mundo, John Wesley
Ginger Dove, todos eles utilizaram todos os seus bens para pregarem, para viverem pelo Evangelho. Então isso não é algo que é lógico. Se você é pobre, sendo pobre. Se você é rico, sendo rico, todas as suas coisas. Então não é buscar o seu próprio prazer, as suas coisas, mas para viver, para atribuir para essa graça do Senhor que me salvou, para atribuir essa glória do Senhor Deus. O restante das nossas vidas nós iremos viver para o Senhor, e isso é algo muito lógico. Então, mas quando pensamos, onde você vive? Então, realmente, na frente de toda a congregação, quer dizer, que diante de todo o povo do Senhor Deus, pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo, quer dizer, que o rebanho santo do Senhor Deus. Então, eu terei o meu sonho, que vai ser cumprido diante do Senhor Deus. São os votos ao Senhor. Ginger Dolph também, ele teve os votos para o Senhor, dizendo, Senhor, irei viver para ti. Ele fez a promessa diante do Senhor Deus. Este é o voto. Então isso é prometer diante do Senhor Deus. Então após termos recebido a salvação, então agora nós temos o coração de querer vivemos para a glória do Senhor Deus. Você já prometeram uma coisa dessa diante do Senhor Deus? Então é necessário nós termos esse desejo, porque conforme nós desejamos, nós podemos viver diante do Senhor Deus. Então, o que é desejar? Então vocês têm medo disso? Então vocês têm medo de desejarem algo e não conseguirem retribuir diante do Senhor Deus? Não, nós precisamos retribuir. Todo o meu corpo, o meu espírito, todas as minhas coisas são do Senhor. Então, mas por que é que você está realmente em dificuldade por conta de uma coisa dessas? Por que você está preocupado? Então nós vivemos para a vontade do Senhor Deus, nós vivemos para a glória do Senhor Deus. Isso é a nossa maior glória. Então, se nós realmente retribuirmos essa glória para diante do Senhor Deus, o Senhor, Ele com certeza irá permitir a glória eterna para nós, comparada à glória momentânea que oferecemos ao Senhor. Então, essa palavra foi escrita há muito tempo atrás. Mas nós, cristãos, somos aqueles que somente nós podemos compreender. Então, eu penso que essa é a palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor que nos salvou, realmente nós, realmente como Ginger Dove, realmente aqueles que ainda não desejaram diante do Senhor Deus, precisam desejar. Realmente, no meio da oração, como em 1 Coríntios capítulo 6, então nós todos agora não somos nós, somos comprados com preço. Então agora nós precisamos dar glórias diante do Senhor Deus com o nosso corpo. Então todo o meu corpo e espírito, nós não somos do Senhor, o Senhor Ele nos comprou com preço. Como 1 Coríntios capítulo 7, ele já disse que nós somos comprados com um preço altíssimo, é por isso que não devemos nos tornar em servos de homens. Então meu corpo não é meu, é do Senhor. Então agora nós vivemos somente para a glória do Senhor Deus, é para isso que nós existimos. Então agora o restante para a nossa vida, nós vivemos para diante do Senhor Deus, mas somos muito fracos. Para retribuirmos a glória do Senhor Deus, o tempo que nós temos é muito curto. Então realmente nós somos muito fracos, e o tempo que nós temos para podermos viver para o Senhor está sendo perdido. Então percebem as pessoas, elas abandonarem essa graça do Senhor Deus, começar a viver para o seu próprio jeito. Não pode ser uma coisa dessas. Então é por isso que nós cristãos, então quando nós recebemos a salvação, nós agora precisamos viver como salvos de Senhor Deus. Então nós podemos ver todos os santos, não é, que foram à frente. Então agora, realmente, todas as pessoas elas viviam do jeito que queriam, mas agora como é que eu posso viver diante do Senhor Deus? Não podem questionar uma coisa dessas. E todos nós recebemos essa mesma graça diante do Senhor Deus, recebemos a mesma vida, recebemos essa mesma esperança. E por que vocês estão pensando uma coisa dessas? Então é por isso que agora o tempo restante das nossas vidas, então nós, na frente de todos os santos também, precisamos viver sem nenhuma vergonha. Então diante do Senhor Deus, diante dos irmãos e irmãs,
nós precisamos viver uma vida sem nenhuma vergonha. Então, porque a vida que nós temos agora é uma vida muito curta, não é mesmo? Então ele já disse para nós não nos gloriarmos com o dia de amanhã, porque não sabemos o que pode acontecer no dia de hoje. Então, o que é essa vida que nós temos? Realmente nós todos somos como a água ou como o vapor que aparece e logo desvanece, desaparece. Então, durante um ano, todos vocês que desejam receber o dinheiro para fazer alguma coisa com seu próprio plano, cada um tem o seu próprio comentário e o seu próprio desejo. Então, mas vós não sabeis o que pode acontecer vos amanhã. Então, agora, realmente, nós sabemos que não devemos nos vangloriarmos com as coisas pequenas deste mundo. Porque do que adianta eu ganhar dinheiro, pensar, vou viver bem, vou viver como rico? Então, nós estamos pegando essa lenha para podermos realmente iluminar e acender. Então, nós temos muitos que realmente são santos diante do Senhor Deus. Então, nós podemos ver todos os nossos irmãos e irmãs. Realmente tem aqueles que têm a herança que é gigantesca, não é? Tem outros irmãos e irmãs que a herança é muito pequena, que vivem realmente muitos anos, mas não conseguem ganhar dinheiro. Então agora eu também gostaria de poder fazer uma coisa dessas, mas por que que eu sou uma vida tão miserável? Tem pessoa que pensa assim? Então, quando nós vemos as riquezas, a glória deste mundo, não devemos esquecer essa graça que o Senhor Deus nos permitiu. E a graça que o Senhor Deus nos permitiu é 100, 1000, 10.000, milhões de vezes maior do que isto. Então, quando nós vemos essas glórias deste mundo, nós devemos lembrar da graça que o Senhor Deus nos permitiu. Então nós recebemos essa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Então nós precisamos viver agora com grande orgulho diante do Senhor Deus. Não decaiam realmente na própria cobiça deste mundo, o egoísmo. Eu já disse o quê? Como é que são os ricos deste mundo? Hã? Sim? Eu disse que eles são o pouco preparado para o churrasco, não é? Então isso é algo realmente muito exato. Então é um porco que está sendo preparado para o churrasco, para a festa. Então pensa bem, o porco ele é alimentado pelo dono e pensa, nossa, eles estão me alimentando muito. Estão me dando mais comida, eu choro, eles me dão mais. Então realmente é para o quê? Qual é o intuito? É para que ele seja abatido para o churrasco. É só nós pensamos assim, é exato. Então realmente, como na palavra de Jó, realmente já diz por que os ímpios prevalecem, por que os ímpios parece que eles são fortes, ricos. Por que que a ira do Senhor Deus ainda não veio para eles? Porque demora, tarda ao Senhor para julgá-los. Os filhos deles parecem que são como rebanhos. Realmente todos os trabalhos deles realmente estão em prosperidade. Mas o Senhor lhe disse que realmente em um momento vão para o abismo. Se nós lemos Jó capítulo 1, nós podemos perceber uma coisa dessas. E em Salmos também realmente aparece realmente como é que os ímpios vivem tão bem. Eu quero viver diante do Senhor Deus, tem tanto tribulação, dificuldade. Então, mas eu quase fui derrubado vendo os ímpios que viviam tão bem. Eu quase me desamparei realmente dessa fé do Senhor Deus. Então, eu tenho a tribulação, a dificuldade, crendo no Senhor Deus, mas por que que os ímpios vivem tão bem? Então, o Senhor Deus, ele deixa os ímpios irem até o inferno. Então, assim como realmente o Senhor, ele deixa os filhos dos outros de lado, como nós deixamos, o Senhor Deus, ele deixa aqueles que não receberam a salvação de lado. Mas aqueles que receberam a salvação do Senhor Deus, ele nos treina, ele nos fortalece, realmente nos faz praticar, não é mesmo? E é por isso que nós todos que recebemos a salvação, os salvos, nós temos o título da palavra de hoje. Qual é a maior missão do cristão? Então, se nós olharmos realmente no tema de hoje, eu não sei como é que eu vou pregar, se eu vou conseguir pregar de forma adequada. Qual é a maior missão do cristão?
Então, o cristão que recebeu a vida diante do Senhor Deus igualmente, tem um objetivo de vida diante do Senhor Deus. Tem a mesma graça, tem a mesma vida, tem a mesma esperança. Então, o objetivo de vida também é o mesmo. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Perdão, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15, vamos ler todos juntos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora o Senhor ele morreu por todos nós. Um pecador como eu, o Senhor ele morreu por mim. Todo pecado, castigo, realmente a maldição do pecado que eu mereci receber, o Senhor recebeu por mim. E agora o Senhor realmente ele morre por todos. Para que o quê? Os vivos, o quê? Então os vivos são aqueles que receberam a salvação. Aqueles que não receberam a salvação são os mortos. Essa é a diferença de vivos e mortos. Então nós agora que estamos vivendo diante do Senhor Deus com nossos pecados e delitos, nós fomos vivificados pelo Senhor. Então agora já nós que fomos vivificados não vivemos por nós mesmos. Vivemos para o Senhor, vivemos para aquele que nos ressuscitou. Por que o Senhor ele morreu por nós? Então para que os vivos, aqueles que receberam a salvação, não vivam mais por si mesmos. Então realmente possam viver para o Senhor que morreu por nós. Esse é o nosso objetivo de vida. Então nós que recebemos a salvação, agora nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória do Senhor Deus, para que possamos viver para a glória do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos salvou. Então nós sabemos que essa palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo, se nós pensarmos na graça que o Senhor Deus ele nos permitiu, então mesmo que eu morra 100 vezes, eu não consigo pagar essa graça diante do Senhor Deus. Então se eu não consigo morrer 100 vezes, pelo menos eu preciso morrer uma vez diante do Senhor Deus, não é mesmo? Então se eu não quero, vamos reembolsar a salvação que recebemos, não é? Vamos devolver para Deus. Então se vocês têm tanta inveja das pessoas que vão para o inferno, os ricos deste mundo, então, se é viver, é para o Senhor. Se é morrer, para o Senhor. É por isso viver ou morrer. Eu sou do Senhor. Então, todos conhecem muito bem essa música, não é? Então, o louvor é daquele que é honesto, é adequado para o honesto, é digno para o honesto. Então, realmente, na hora de louvar, você louva louvores muito bons. Mas se o seu coração não está assim, é mentira, é falso. Então, realmente, esse louvor não estava somente num louvor desde antigamente, mas um homem escreveu realmente o seu testemunho em um poema. E depois uma outra pessoa veio e colocou a música nisso, a melodia, e assim se torna os cantores que nós cantamos. Então quem é que realmente preparou a música, não é? Quem compôs a música, quem escreveu as letras. Ali nós podemos ver muitos testemunhos da salvação, testemunhos de fé, muita promessa com Deus, oração para com Deus. Não é mesmo? Nós também temos. Tudo isso sai de nossos corações. Então esse é o testemunho verdadeiro diante do Senhor Deus honesto. E isso precisa se tornar a nossa promessa para com Deus. Porque senão, assim é mentira. Que a oração também é mentira. Na hora de orar, as pessoas vão e oram como se fosse incrível. Mas se olhar para a vida, vivem uma vida que não tem nada a ver com a oração. As pessoas pensam que estão vivendo diante do Senhor Deus,
Então realmente vivem em mentira, em orações de mentira, porque nós, aqueles que recebemos a salvação, existe essa oração verdadeira diante do Senhor Deus, que Ele nos permite. Então, se nós olharmos na verdadeira fé diante do Senhor Deus, nós que recebemos a salvação, o Senhor Deus, Ele sabe muito bem de todas as coisas. Então, não orem em falsidade. Não participem em falsidade. Não louvem em falsidade, porque o louvor é para os honestos. Então, vocês olhem para o nosso coral. Realmente eles louvam muito bem. E eu olho para o coral, eles devem viver muito bem a vida de fé. Porque todos os temas são muito bons nas letras. Então nós todos que recebemos a salvação agora precisamos viver com o mesmo coração diante do Senhor Deus. Então, mas nós todos, quando nós olhamos para o coral, eu fico muito agradecido. Porque louvam esses louvores, realmente com as letras tão boas que comovem o nosso coração. E se nós olharmos em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Com a 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, é a palavra que se correlacionam. Aquela palavra foi escrita por apóstolo Paulo e essa palavra também. Então, se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, viver ou morrer, nós todos vivemos para o Senhor. Então, todos os nossos santos que estão pelo país, que estão pelo mundo, nós todos temos o mesmo coração. Então, como é que eu irei retribuir essa graça que o Senhor tem me dado? Então, agora já não existe ninguém que viva para si, não existe ninguém que morra para si. Se nós vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. E é por isso que viver ou morrer, somos do Senhor. Então, antigamente, um servo, não ser um servo de uma casa rica, não é? Mas eu falo antigamente, no meio da escravidão. Então, você comprava boi com dinheiro, você pode botar para trabalhar, você pode comer o boi do jeito que você quiser, não é? Da mesma maneira, os servos, né? Da mesma maneira, na Grécia chamavam de touros, quer dizer que isso significa escravo. Então, mas o apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras, então ele disse realmente o servo de Jesus, Paulo. Então ele realmente tinha um grande orgulho por ser servo do Senhor. Então, um servo foi comprado com um bom preço, é por isso que só existe para o dono. Então, o servo não tem o direito para viver para si, nem morrer para si. É por isso que o servo não pode existir o próprio desejo, a própria vontade, a própria cobiça, não, ele só existe para o dono. Então, nós todos somos servos do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Ele morreu por nós. Então, o Senhor, Ele morreu por nós. E o Senhor, Ele já nos disse que nós realmente sabemos que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida como a expiação pelo pecado de todos, de muitos. Quer dizer que o Senhor, Ele morreu por nós, verdadeiramente. E agora, para podermos pagar essa graça que recebemos, o que é que devemos fazer? Nós precisamos nos tornar em servos do Senhor. Não temos o direito para vivermos por nós mesmos, não temos direito para morrermos para nós mesmos. Não existe ninguém que viva para si, não existe ninguém que morra para si. Então, se nós vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos.
Porque viver ou morrer somos do Senhor. Então, porque nós somos do Senhor. Então, uma pessoa que está preparada para morrer para o Senhor é aquele que pode viver para o Senhor. Então, pense bem. Então, será que vocês estão preparados para viver diante do Senhor Deus? Então, aquele que está realmente vive de forma correta diante do Senhor Deus, que tem a dignidade para morrer para o Senhor. O Senhor Deus não permite para que ninguém, qualquer pessoa pode vir e morrer para o Senhor. Somente aquele que veio para o Senhor, que tem a dignidade, o direito para morrer para o Senhor. Aquele que vive do jeito que quer agora, na hora de morrer, morre para o Senhor. Não, isso não faz sentido algum. E é por isso que nós agora vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Então nós todos realmente vivemos diante do Senhor Deus, seguimos diante do Senhor Deus. Então todos os santos, nós podemos ver os cristãos realmente se viverem para si mesmo e morrerem para si mesmo, isso é maldição. Então agora nós não devemos viver para nós mesmos, porque o objetivo de nós termos sido salvos diante do Senhor Deus. Então Romanos, capítulo 14, versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque foi para isto o quê? Realmente agora que o Senhor, realmente ele morreu por mim, porque agora ele não morreu por si mesmo, mas ele morreu por nós. Quer dizer que o Senhor viveu e morreu por nós, para nos salvar. Esse é o objetivo de vida, esse é o objetivo de tudo, do destino. Então, se nós não conseguimos, realmente, vocês não conseguem sentir, não conseguem perceber quão importante é, realmente peguem esse versículo, imprimam e colhem na frente da casa de vocês, na porta, no carro, onde quer que seja, para que vocês decorem. Porque o Senhor agora, ele tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, o Senhor, ele morreu por nós. E agora nós, quando vivemos e morremos para o Senhor, esse é o objetivo para cumprir a vontade diante do Senhor Deus. Como que o Senhor lhe realmente deseja. Então, realmente, nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Então, mas, realmente, se eu viver para os outros, para os irmãos, para todos esses espíritos perdidos, com certeza o Senhor Deus ele vai se agradar e satisfazer, dizendo: nossa, ele viveu realmente corretamente como eu desejei, conforme a minha vontade. Agora, eu não sou mais dono de mim mesmo. Então, eu não vivo para os meus pais. Então, eu não vivo para outras coisas. Eu não vivo por mim mesmo. Eu vivo para o Senhor que me salvou. Então, isso é algo exato, não é mesmo? Então, é uma verdade tão simples, que é tão exata, que é tão grandiosa. Então, nós não devemos esquecer. Então, quando nós ouvimos a palavra, falamos: ah, claro, amém. Vou viver para o Senhor. Então, determinam desse jeito. Mas indo para fora, realmente indo para a escada, esquecem todas as coisas. Então tem uma pessoa que tem um carro novo, brilhante, e aí eles ficam falando, nossa, que ótimo. Você fala, nossa, que incrível, como deve ser bom as pessoas vestirem uma coisa tão boa. Então vocês têm tanta cobiça, tanta inveja dessas pessoas, por quê? Vocês gostam tanto desse porco que vai ser cevado e que vai ser morto para o churrasco, para a festa? Hã? Então não faz nem sentido. Vocês sempre quando tiverem realmente cobiça de alguma coisa, pensem, nossa, aquilo ali é um porco que está preparado para ser assado. Entenderam? Então nós não devemos cobiçar uma coisa dessas. Então nós que recebemos a salvação, agora vivemos e morremos para o Senhor, qual seja o sofrimento. Então nós temos o direito para morrermos para o Senhor. Não é qualquer pessoa que pode fazê-lo. Então aquele que não vive para o Senhor, realmente somente aqueles que receberam a salvação podem viver para o Senhor. Aqueles que não receberam a salvação não têm o direito para morrerem, nem para viver para o Senhor. Por isso que vamos procurar Salmos 118.
Salmo 118, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu não morrerei, mas viverei. Então, um cristão não pode morrer, precisa viver. Porque se você morrer, você vai para onde? A morte do santo é bem visto pelo Senhor Deus. Então, quando um santo morre, é algo preciosíssimo diante do Senhor Deus. Em Apocalipse capítulo 14, diz que são bem-aventurados os que morrem para o Senhor. Que o Espírito Santo diz, realmente em verdade é. Então, realmente, através dessa morte, as suas obras o seguem. Aqueles que nascem dentro do Senhor e morrem no Senhor, realmente são bem-aventurados. Quer dizer que o seu esforço, o seu trabalho, sua obra encerra e eles vêm e todas as suas obras o seguem. Então, para retribuir a graça do Senhor Deus, então, uma pessoa que vive diante do Senhor Deus, significa que quando o seu esforço acaba, ele entra para a glória. A morte do santo é precioso diante do Senhor Deus. Então, ao ver do Senhor Deus, a morte do santo é precioso. Vocês têm medo da morte? Pessoal, realmente não podemos viver do jeito que queremos. Se nós vivemos diante do Senhor Deus, olhamos para o apóstolo Paulo, que foi realmente despido, passou fome, frio, sem conseguir dormir, aprisionado diversas vezes, quase morto. Muito sofrimento ele passou. Como em 2 Timóteo, capítulo 4, desde combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então, como é uma fala realmente tão impressionante? Ele diz que it's finished, quer dizer que está terminado. O Senhor veio a este mundo, ele morreu, fez o trabalho de salvar todo espírito deste mundo. Ele cumpriu tudo. E o Senhor, ele entrou para a glória. Quer dizer que o Senhor, ele já terminou toda a sua carreira, assim como realmente venceu a morte. Quer dizer que ele, e agora para o apóstolo Paulo também, ele está dizendo que agora para mim também está guardada a coroa de justiça do justo juiz. Então o Senhor derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, mas agora como que eu irei viver? Isso depende de nós, porque o Senhor que me salvou, então realmente ele é o justo juiz. Então o Senhor também já disse em Apocalipse capítulo 22 que logo ele virá e ele tem a sua recompensa, o galadão, para dar a cada um. Então o Senhor há de retribuir cada um conforme o que tem trabalhado. Então realmente cada um tem a sua vida diante do Senhor Deus, não é? Então tem pessoas que viveram, morreram, somente vivem para o Senhor, qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação. Em meio às dificuldades vivem para o Senhor, mas também tem outras pessoas que receberam a salvação, mas vivem do jeito, na medida do possível. Então será que isso é bênção diante do Senhor Deus? Então precisamos ver o que é realmente será que é bênção. Então, isso não está certo. Então quando o Senhor ele vier, então realmente ele há de retribuir cada um conforme o que tem feito. Como em 1 Coríntios já diz que o Senhor há de elogiar a cada um. Existe o elogio? Não, existe a repreensão também. Ele diz servo bom e fiel. E também existe o servo realmente mau e preguiçoso. Então, tudo que o Senhor ele nos vê, se ele irá nos elogiar, como será tão incrível, não é? Porque eu vou poder suportar qual tipo de tribulação ou dificuldade a minha vida inteira. Eu, obedecendo ao Senhor, viver na minha vida,
Então pensem bem, o Senhor olhando para mim. Então o Senhor, ele será muito realmente, ele será incrível, mas imagine se o Senhor olha para mim e ele tem um semblante triste ao ver a minha vida cristã. Então não pode ser assim, não é? Então eu preciso viver diante do Senhor Deus. Se eu morrer, claro, vou logo para diante do Senhor Deus. Tem pessoas que vivem e têm um pouquinho de dificuldade e reclamam, dizendo, eu queria logo ir para diante do Senhor Deus. Você não pode falar uma coisa dessas. Então, uma pessoa que viveu bem diante do Senhor Deus que pode dizer uma coisa dessa. Tem pessoas que nem viveram para o Senhor e dizer, eu quero partir logo. Vai partir fazer o quê, então? Então, se você morrer, você vai para diante do Senhor Deus. Então, antes de morrermos, devemos fazer algo que agrada ao Senhor Deus, algo glorioso diante do Senhor Deus, para receber a glória diante do Senhor Deus. E é por isso que aqui ele fala, combate o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Realmente para declarar as obras que o Senhor me tem feito. Então, nós temos um desejo carnal, nós estamos querendo viver uma vida rica neste mundo, não? Então, tem um objetivo de vida, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, realmente contarei as obras do Senhor. Quais são as obras do Senhor? O Senhor criou todo o universo, todo o mundo. O Senhor que opera sobre toda a humanidade. Qual é o maior trabalho do Senhor Deus? Então, é que o Senhor que opera no meio de nós. Então, o Senhor que salvou o nosso espírito é o maior trabalho que o Senhor já fez. Então, o Senhor ele pode fazer todas as coisas através da palavra e o seu poder, mas existe algo que não é impossível pela sua palavra, que é salvar o espírito de alguém. Com a palavra e o poder do Senhor Deus é impossível, porque o salário do pecado é a morte. Se você não pagar o salário do pecado, não tem como salvar o pecador. Então você precisa pagar o preço do pecado. Então se o Senhor Deus salvasse um pecador sem pagar o preço do pecado, ele não é um Deus justo. Ele estaria negando a si mesmo. O Deus é um Deus da justiça. E é por isso que ele precisa pagar o salário do pecado. E o salário do pecado, se fosse pago por nós mesmos, nós iríamos para o inferno. Mas como é que foi feito? É que para que esse pecado pudesse ser pago, o Senhor, ele resolveu por nós. Para resolvê-lo, então o Senhor enviou o seu Filho unigênito Jesus para este mundo. Então, o Senhor que não tem pecado, ele morreu e se fez pecado por nós. Quer dizer que um homem, ele morreu por todos. Então, o Senhor, ele não é um filho de Adão. Isaías realmente já disse que eis que a virgem dará à luz. Então, um homem que nasce como homem, mas que não veio do homem. Por isso que pegou emprestado a barriga de uma virgem. O Senhor nasceu como homem, mas não é descendência de Adão, não é pecador. Ele jamais pecou. O Senhor é aquele que cumpriu toda a lei do Senhor. Ele é o justo que pode morrer pelos pecadores. É por isso que o Senhor fez o trabalho de salvar pecadores como nós. Então, realmente, onde já se viu um trabalho maior do que este, não é? O Senhor Deus que criou todo o universo, todas as coisas, é muito melhor do que isso. Então, realmente, o Senhor que veio e morreu pelo pecado para remir todo o pecado deste mundo. Então, nós agora recebemos essa graça, o evangelho de cremos sermos salvos e nós pregamos esse evangelho. E esse é o maior trabalho para retribuir a graça que recebemos. Então, para nós não morrermos, mas para anunciarmos a obra do Senhor. Como em Salmo 66, 16 também. Disse, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Existe o que o Senhor ele fez à minha alma. O trabalho do Senhor Deus, ele irá anunciar. Então é isso que acontecerá. Realmente que será anunciado. Então nós não devemos esquecer de uma coisa dessas. Então nós, cristãos, quando ouvimos essa palavra, nós pensamos e temos a emoção, nos tocamos dizendo, nossa, para o Senhor, eu vou viver para o Senhor. Mas não é assim que todos viram missionários, evangelistas ou pastores, não é? Mas, mesmo assim,
Então, por conta do Evangelho eterno, para viver diante do Senhor Deus, o objetivo de nossa vida é a mesma. Quer dizer que a maneira que é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, muitas pessoas realmente fazem os seus trabalhos, têm os seus negócios, ganham dinheiro, então fazem muitos trabalhos difíceis, mas usam pouco para si mesmo, mas muito usam para o Evangelho. Existem muitos irmãos que fazem assim. É por isso que nós fazemos a missão mundial. Então, nós estamos em 82 países, em 1.130 igrejas, não é? Nós temos igrejas realmente que estão na dificuldade na Coreia, mas também no mundo inteiro também, que são muito pobres. Mas para enviarmos uma família missionária, realmente você sabe quanto dinheiro que nós gastamos? Se nós pensarmos no dinheiro que nós gastamos, é impossível enviarmos pessoas. Então nós precisamos preparar um lugar para eles dormir, para morarem, precisamos comprar um carro, precisamos preparar a igreja, precisa dar a educação para os filhos, o cuidado do dia a dia, de cada uma vez a 3 anos para deixar com a família, possam visitar a família, pagar o preço, né, do avião. Então, em um só ano, o dinheiro que se paga. Então, realmente, me desculpem falar disso. Mas nós gastamos por volta de 21 bilhões de won. Então, será que os pastores ficam forçando os irmãos, dizendo, vocês precisam ofertar, precisam ofertar? Não, eles não dizem uma coisa dessas. Então, nós fizemos isso por conta do retiro de verão. Então, nós podemos falar uma coisa dessas. Então, tem outras pessoas que dizem, realmente, que eles estão forçando a todos a ofertarem. Mas não é isso, não é? Realmente, mesmo que não digamos uma coisa dessa, nós todos o fazemos, não é? Nós nos esforçamos automaticamente para isso. Então, isso não quer dizer que vai acontecer sozinho, mas os irmãos e irmãs, mesmo que não digam nada, eles se esforçam, se dedicam, se ofertam, ajudam uns aos outros. Então, isso tudo é o que nós aprendemos, os salvos, como é que nós devemos viver, nós já sabemos. Cada um tem a sua consciência e sabe, e nós estamos colocando em prática. É por isso que é a missão mundial que está acontecendo. Então, mesmo que eu não consiga ir como missionário, eu vou enviar um missionário. Como é que eu envio um missionário? Em Canadá, em Toronto, People's Church, Oswald James, ele morreu e é um pastor que escreveu no seu livro. Ele disse realmente qual é a missão, realmente as tarefas de um missionário neste mundo. Realmente é algo incrível que ele escreveu. Tem momentos que eu choro lendo o livro dele. Tem uma igreja que enviou 350 missionários. Colocavam as pessoas à frente que iriam como missionário. Ele disse realmente, nós iremos enviar esses mensagens. Quem irá enviar? As pessoas levantavam a mão e diziam, eu irei enviar. Nós iremos enviá-lo. E assim ele enviou 350 missionários. Eles olharam no livro dele, antes de ele morrer, ele disse, eu quero me enviar 400 pessoas. Em Canadá, People's Church. E o filho, Forbes Smith, parece que ele não consegue seguir os passos do pai. Então, mas ele era aquele que foi como missionário ele mesmo, voltou porque estava doente. Ele disse, eu não consigo ir agora como missionário, mas eu posso enviar missionário. Então, pessoal, mesmo que eu não consiga ir, realmente nós podemos enviar, não é? Então, é a igreja que pode enviar, todos juntos. Então, nós podemos fazê-lo. Então, eu me esforço, me dedico. As coisas que eu ganho, eu envio para a missão, para que um pecador que está indo para o inferno seja salvo. E é por isso que em Lucas, realmente a palavra de Evangelho de Lucas diz realmente para nós fazemos amigos com as riquezas da injustiça. Então, porque quando nós somos para o bem, realmente eles irão nos receber.
Então, essas riquezas da injustiça que realmente nós devemos usar, não é? Não está dizendo que o dinheiro é errado, mas está falando que são as tarefas, o dinheiro que é feito deste mundo que são da injustiça. Mas é para fazer amigos. Amigos do quê? Amigos do que? Da bebida? Amigos errados? Não. É amigos que irão entrar no reino dos céus junto conosco. Então, realmente, nós todos podemos dizer que existe um maior amigo. É um amigo que dá a sua vida pelo amigo, dá pelo próximo. Esse é o melhor amigo. Então, o Senhor, para nos considerar como amigos, para nós termos como amigos para a eternidade, Ele nos salvou. Então, o Senhor, Ele dando a sua vida para pecadores como nós, para nos fazer seus amigos. Ele morreu na cruz por nós. Então, não existe realmente nenhum amor maior do que este. Então, o Senhor disse realmente, vós sois meus amigos. Então, o Senhor, Ele deu a sua vida por mim. Da mesma maneira, nós também fazemos esse trabalho do Senhor Deus para salvar outros espíritos perdidos. Então, nós temos a evidência de que nós somos amigos do Senhor. Então, o Senhor, para considerar uma pessoa como eu, como seu amigo, da mesma maneira o Senhor ele fez dessa maneira e nós também devemos fazer. E é por isso que nós todos, para retribuirmos a graça do Senhor Deus, estamos vivendo neste mundo. Todo o trabalho para retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, nós, para retribuirmos a glória do Senhor Deus. Então, o trabalho da salvação é o maior trabalho que deve ser feito. Então, o trabalho de pregar este evangelho. Então, nós todos cristãos, realmente nós temos isso como missão de nossas vidas. Então, como na palavra de Hebreus, capítulo 13, já ai de nós se nós não pregamos esse evangelho. Então, vocês sabem quão grande é o evangelho que o Senhor nos permitiu de conduzir, de governar sobre todo o universo, todo o mundo. O Senhor Deus ele pode fazer através da sua palavra. Não existe nada que o Senhor Deus não consiga fazer através da sua palavra. Mas o que é impossível com a sua palavra e seu poder? É salvar o espírito do homem. Então nós sabemos realmente que outras pessoas têm poderes, riquezas. Então nós podemos ver que é o grande trabalho que é pregar o evangelho. Essa é a missão que é a maior de todas. Então o Senhor realmente ele enviou a sua vida realmente para este mundo, que morreu na cruz, passou por todo o sofrimento, derramou seu sangue na cruz por nós. Por quê? É o único método para nos salvar. É por isso que é uma tão grande salvação. A salvação que nós recebemos, quão grande ela é. Então parece que vocês não sabem também. Mas se nós demos as costas para esse evangelho, realmente o que acontece é dar as costas, é desprezar. Então realmente nós sabemos que é o que você ignorar, você deixar de lado. Então assim como Esaú que ele vendeu a sua primogenitura com, por um prato de sopa de lentilha. As pessoas, elas realmente desprezam essa bênção, essa glória que receberam. Essa salvação que podem receber, eles dizem, é tão pequena. Em Cholabukto, quando eu estava na Coreia, no interior, pregando o evangelho, muitos jovens receberam a salvação. Então, eram muitos membros do coral e a igreja foi crescendo e muitos jovens foram aumentando em número. Mesmo sendo uma igreja do interior, todos estavam alegres, mas havia um ancião que tinha bastante idade. E ele disse para mim, ele disse, vocês aí estão comemorando por causa de algo chamado salvação. Eu disse, o que você disse? Essa tal de salvação? E ele ficou com o rosto vermelho e disse, não, eu falei errado. Não cometeu errado. Por dentro dele, ele ficava menosprezando a salvação. Porque ele, ao seu ver, ele construiu algumas igrejas no interior, ele tinha sua glória de que havia feito muitas coisas na igreja, serviços, e ele ficava reclamando, dizendo, como é que vocês podem dizer que são salvos sem fazerem nada? Não é? E é por isso que desprezava.
Então, uma tão grande salvação que nós recebemos, se nós demos as costas, como nós iremos fugir realmente da ira do Senhor Deus, do juízo do Senhor Deus? Que essa salvação que nós recebemos é tão grandiosa, a graça é tão grandiosa, eu sei que é tão grande a salvação que eu recebi, mas eu vou desprezar a salvação do próximo? A vida que eu recebi é tão preciosa, tão grandiosa. Da mesma maneira, deve ser a salvação do próximo também. E para isso eu preciso pregar o Evangelho. O nosso tempo, os nossos bens, realmente toda a minha liberdade, toda a minha felicidade, eu vou sacrificando para salvar um pecador. Então, assim como o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo, como todos os apóstolos que viveram a sua vida para pregar o Evangelho e morreram. Então, realmente nós queremos viver uma vida mais e mais confortável. Então, nós, enquanto pregamos o Evangelho, qual é o objetivo de nossas vidas? É para fazermos a vontade do Senhor Deus. Então, qual seja o sofrimento, qual seja a tribulação que tenhamos, precisamos ter o agradecimento, a felicidade diante do Senhor Deus. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para que os outros espíritos recebam a salvação. Então, esta é a maior missão que o Senhor Deus ele nos permitiu. É a maior tarefa, a ordem do Senhor Jesus. Esse é o objetivo de vida de nós cristãos e também este é o nosso privilégio. Pessoal, o presidente dos Estados Unidos, assim como ele, como se tivesse se tornado imperador e fala todas as coisas, mas com todo o seu poder, será que ele pode salvar um espírito? Não tem como, é impossível. Então, até o homem mais rico deste mundo, mesmo que ele tenha todos os seus bens, será que ele pode fazê-lo? Não tem como, é impossível salvar o espírito com os bens materiais. Então, tem um médico que pode salvar até aquelas pessoas que estavam mortas, que estavam prestes a morrer. Será que ele pode comprar o espírito, resgatar o espírito de uma pessoa? Não, é impossível. Então, as pessoas fazem foguetes, dizem que vão enviar para a Lua, enviam para Marte. Mas será que esse cientista pode enviar o espírito de um homem para os céus? Não, é impossível. Então, mas nós podemos, nós podemos. Então, uma tão grande salvação, nós o podemos. Então, nós todos que temos esse grande trabalho do Senhor Deus, então, se nós realmente ajudarmos um pouquinho outra pessoa que está indo para o inferno, ele pode ir para o céu. Pense bem, eu estou dirigindo e eu vejo uma pessoa que está morrendo porque bateu o carro no meio da rodovia e eu vi isso. O que eu faço? Eu vou lá e ignoro? Eu digo, está morrendo, que pena, e eu deixo de lado? Então, mesmo que eu esteja ocupado, eu preciso ajudá-lo. Eu preciso colocá-lo no meu carro e levá-lo. Eu preciso chamar o socorro para salvar essa pessoa. Para salvar essa pessoa, eu preciso fazer o meu máximo. Não é mesmo? Então eu desprezo, eu ignoro, dizer, porque essa pessoa está morrendo, eu estou cansado, eu não posso. Eu vou me tornar um cúmplice por ter deixado essa pessoa morrer. Então o Senhor, para nos salvar, Ele morreu na cruz. Então realmente ninguém pode receber a salvação se não for para o Senhor. Então vamos procurar João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então, o Senhor que ressuscitou se manifestou na frente deles.
Então, os discípulos que ouviram que o Senhor Jesus havia ressuscitado agora se reuniram. Então, mas mesmo assim, os discípulos aí estavam preocupados, dizendo: será que ele ressuscitou ou não? Ficavam duvidosos, realmente trancaram suas portas. Então, mas o que o Senhor que ressuscitou fez? Então, o Senhor, ele tem um corpo espiritual que agora pode aparecer no lugar que ele quer e desaparecer. Ele tem um corpo espiritual para entrar, mesmo que as portas estejam trancadas. Então, os discípulos, primeiramente, pensaram: será que é um fantasma? Como na palavra de Lucas, realmente um fantasma não tem corpo e osso. Mas o Senhor Jesus disse: eu tenho carne e osso, eu só não tenho sangue, mas realmente paz seja convosco. Haja paz para o meio de vós. Daí ele mostrou a ferida das suas mãos, realmente do seu lado, assim como o Pai me enviou. Então, qual é o objetivo que o Senhor ele me enviou? Então, realmente, o Senhor que me salvou, o trabalho da salvação, para o resgate, o Senhor fez todas as coisas. Então, da mesma maneira, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, realmente, para eu salvá-los, realmente com o trabalho do Evangelho, da mesma maneira, vós deveis pregar o Evangelho. Então, quer dizer que o Senhor ele nos enviou para pregarmos o trabalho do Evangelho. É por isso que não somente nós que fomos realmente salvos pelo Senhor Jesus, mas nós também agora fomos enviados para pregarmos o trabalho da cruz, a obra da cruz. Como em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele já disse, realmente, versículo 14, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, se nós não pregarmos, ninguém pode receber a salvação. Todas as pessoas que receberam a salvação, realmente, vocês aqui receberam a salvação porque vocês são inteligentes sozinhos, sem ninguém ter pregado para vocês? Então, levante a mão, quem tem isso. Então, diga, realmente, não, eu recebi a salvação sozinho, eu não precisei de ninguém para pregar. Não, com certeza alguém pregou por todos nós. Então, o Senhor, ele realmente fez com que o evangelho fosse pregado, é por isso que nós recebemos a salvação. Então, como é que nós iremos ouvir, se não? Como invocarão, se não crerem? Como crerão naquele que não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, somente podem crer quando alguém prega para eles. Mas pense bem, nós que recebemos salvação, se nós fecharmos a nossa boca a partir de hoje, então ninguém pode receber a salvação. Como é que vocês querem fazer? Então, o Senhor, ele já disse para nós recebermos realmente o Espírito Santo, porque enquanto você perdoar os pecados serão perdoados, e se retiverdes, serão retidos. Então, o objetivo do Espírito Santo ele ter vindo foi para evidenciar o trabalho do Evangelho. Pois o Espírito Santo vem para evidenciar o trabalho do Senhor Jesus. O Espírito Santo realmente vem para dentro do cristão e quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós pregamos o Evangelho. Então agora, se nós perdoarmos os pecados de qualquer um que seja, então nós realmente podemos dizer que essas pessoas recebem a salvação por conta desse trabalho que é pregar o Evangelho. Então, realmente, se não for dessa maneira, não tem como saber se quem morreu por mim, o que é a salvação, se eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Ninguém tem como ir para o reino dos céus, não tem como receber a salvação. Então, mas o Senhor ele já disse que agora Ele perdoa os nossos pecados. E nós todos que recebemos o perdão dos pecados podemos receber a salvação. Então, se o Senhor realmente que nos permitiu essa graça, se nós realmente pregarmos esse evangelho, agora outras pessoas podem receber a salvação. Se eu não pregar, as pessoas vão para o inferno. É por isso que eu devo pregar. Então, dos trabalhos que os homens podem fazer, o trabalho grandioso é pregar o evangelho. Já onde já se viu uma pessoa que prega o evangelho, realmente de forma vagarosa, não é somente para si mesmo, não. Realmente, se nós fomos realmente salvos, nós agora fomos enviados para pregarmos esse evangelho, como o Senhor Jesus foi enviado para nos salvar neste mundo. Então, o Senhor, antes de morrer na cruz, a oração que o Senhor Jesus fez, ele disse: Pai, realmente eu cumpri todo o trabalho que você já nos ordenou. Então, realmente já havia determinado o que ia acontecer na cruz. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora é enviado para contar essa obra do Senhor.
Então agora nós que recebemos, fomos enviados para o Senhor, como é que não iremos deixar de pregar? Nós devemos pregar. Então, se ajudar um pouco, essas pessoas podem receber a salvação. Mas eu digo, eu estou cansado, eu estou ocupado. Parece que aquela pessoa não vai ouvir, então eu não vou pregar. Então, vocês sabem quão grande é esse pecado de não pregar o evangelho? Como em Tiago, capítulo 4, versículo 17, realmente mesmo sabendo fazer o bem, você não o faz, é o quê? Você comete pecado. Então, realmente, o maior trabalho de que isso, que é salvar os espíritos, o que é? Realmente, nós todos, desde o primeiro dia que recebemos a salvação, então, desde a partir daquele dia, o Senhor, Ele nos faz com que nós possamos ver que o Evangelho é pregado dentro da igreja, corpo de Cristo. Então, nós agora temos a certeza que nós iremos estar junto com o Senhor, esperando a sua vida. Então, o Senhor, Ele fez uma grande boa obra diante do Senhor Deus. Então, nós sabemos que essa é a maior boa obra, que é pregar o Evangelho até a vinda do Senhor. Como em palavras de Efésios, capítulo 2, versículo 3, o Senhor, Ele é que é aquele que opera no meio de nós, o Espírito que opera no meio de nós, Ele é realmente muito grandioso para realmente nos permitir mais abundantemente do que nós pedimos, não é? Então esse é o trabalho do Evangelho. Então se nós estivermos juntos e nós separarmos, então quem é que pode viver realmente bem? Realmente quando nós nos unimos para pregar os Evangelhos, nós cooperamos uns com os outros. Então até realmente o carvão que está se apagando, ele se apaga se você deixá-lo, não é? Então, não é por eu dizer que eu sou inteligente e faço alguma coisa que isso funciona. Realmente nós todos, realmente vivemos para pregarmos o evangelho, nós nos reunimos todos juntos, nós usamos nosso coração. Então assim da mesma maneira como essa fogueira que o fogo vai se acendendo, nosso corpo parece que é fraco e inútil e sozinhos, mas quando nós estamos juntos, operando juntos, o Senhor Deus, Ele opera no meio de nós. O Senhor Deus que opera no meio de nós. E é por isso que tudo que nós pedimos, não é? E oramos diante do Senhor Deus, Ele nos permite realmente de forma abundante. Então, se nós nos espalharmos, realmente muitos espíritos não podem receber a salvação, mas quando nós nos reunimos, muitos espíritos podem receber a salvação. Como vamos para Provérbios capítulo 24, realmente o tempo está acabando, eu preciso terminar. Provérbios. Provérbios capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Versículo 11 e 12, vamos ler todos juntos. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, esta palavra é uma palavra surpreendente. Então, o Senhor ele está dizendo que nós estamos sendo levados, aqueles que estão sendo levados para a morte, para o inferno, quando nós os resgatamos. E aqueles que estão indo para a matança, que foi levado para o diabo, agora está indo para o inferno. Realmente, não deixar que eles vão assim, é para salvá-los. Então, agora nós estamos sendo levados para a morte, indo para o inferno, sendo realmente levados para serem torturados no inferno. Mas nós vamos ignorar essas pessoas? Não. Eu vou dizer, qual é a relação dessas pessoas comigo? E eu vou lá e ignoro? Não. Então, até a minha própria família também. A minha família, realmente, e disser, realmente, você pode crer bem sozinho e é isso. E eu deixo? Porque eu não quero pregar mais para eles, não é? Porque é difícil.
Então tem umas outras pessoas que também tem um marido que vai contra. Eles dizem, você pode ir para o céu e eu vou para o inferno e viver junto com a Miss Coreia. Então onde você já se viu, acha que vai ter Miss Coreia realmente quando for para o inferno? Você vai estar junto com o diabo sofrendo. E nós deixamos dizendo, tá bom, vai para o inferno então. É isso? Não. Nós sempre oramos chorando, realmente suplicações e suplicações nós usamos no nosso coração, que mesmo que demande um pouco de tempo, nós podemos fazer com que todos recebam a salvação. Então realmente nós, mesmo que eu não saiba qual o motivo, então realmente pode dizer, eu não sei, é por isso que essa pessoa agora foi para o inferno? Não. Realmente assim como Caim quando matou Abel apedrejado, o Senhor perguntou para Caim, onde está o seu irmão? E ele disse, Senhor, eu sou o guardador do meu irmão, não é? Então nós não matamos igual a Caim, mas com o coração para o Senhor, nós o jogamos. Então nós vamos dizer, qual é a relação comigo? E é isso, deixa? Não, realmente está mentindo tão bem falando assim. Então o Senhor ele já disse, realmente, como é que não sabe aquele que pondera nossos corações, aquele que guarda, o nosso coração não o saberá, não é? Se disseres, eis que não sabemos porventura, não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Esse é o grande pecado. Como em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo já disse, se eu prego o evangelho, não tem nada para eu me gloriar. Ou se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, se eu não pregar o evangelho, realmente não é só isso, mas existe realmente o grande castigo do Senhor Deus. O Senhor Deus ele me permitiu a graça, me permitiu a palavra para pregar o evangelho, mas eu não prego? Em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 também, o Senhor ele disse que eu, filho, realmente eu enviei como atalaia para Israel. Então tu ouvistes a minha palavra e agora realmente os faz voltar para o Senhor. Então os inimigos estão vindo para atacar. E como é que nós devemos fazer? Você precisa soprar a trombeta, dizendo de alegria, não, a trombeta de realmente de perigo, não é? Porque a atalaia está vendo que os inimigos estão vindo atacá-lo. Mas se ele estiver dormindo, vai dizer, todo o castelo está falido e é isso? Não, o Senhor ele há de cobrar o preço do sangue para essa atalaia, para a sentinela. Então se nós não pregarmos o evangelho, realmente o preço desse sangue o Senhor ele irá cobrar de nós. Então, realmente, se não ouvir, realmente ele irá para o inferno e realmente o Senhor não cobrará. Porque se eu prego e ele não recebe a salvação, então está nele. Mas se eu não prego o evangelho e essa pessoa vai para o inferno, a culpa é minha. Se eu não pregar o evangelho, eu preciso saber que isso se torna pecado. É por isso que agora, nesse último tempo, nós todos recebemos essa missão incrível que é pregar o Evangelho. Como em Atos, capítulo 20, então nós podemos ver o apóstolo Paulo que recebeu a missão do Senhor Deus, que é pregar o Evangelho do poder de Deus para que encerre. Ele não deve considerar por um pouco a sua vida preciosa. Por conta que esse Evangelho, o trabalho do Evangelho para que seja pregado por todo mundo, ele não vai considerar a sua vida nem um pouco precioso. Realmente, para pregar esse trabalho do Evangelho, para fazê-lo, eu posso morrer mais de 100 vezes. Como é que nós fazemos? Nós todos recebemos a salvação através da mesma graça, mas nós vamos estar o que? Calados, quietos? Não. Dizendo, se essa pessoa vai para o inferno ou não, qual é a relação comigo? Eu vou deixar. Então, eu não consigo pregar e eu não conseguir pregar? Não. Nós precisamos usar nosso coração, nós precisamos cooperar todos juntos. Nós usamos nosso coração, nós aprendemos a palavra, como é que nós devemos fazer? Então nós realmente pregamos o evangelho todos juntos. Nós pregamos o evangelho, nós nos dedicamos todos juntos para conduzir os espíritos perdidos para que eles possam ouvir a palavra do Senhor Deus. Então o trabalho do evangelho realmente eu uso com o dinheiro que eu ganhei, me esforcei tanto para ganhar dinheiro e eu uso nisso. Para mim mesmo eu uso pouco, mas para a missão mundial eu oferto bastante. Então,
Se nós olharmos para o trabalho da missão mundial, realmente, onde já se viu uma instituição, uma organização que faz esse trabalho como nós? Não existe, somente nós. Realmente, o dever que nós temos para o evangelho é gigantesco. Nós estamos pregando para muitos países que a maioria são pobres. Nós estamos construindo nossos local do centro de retiro, seja na África, seja no Chile, em vários lugares diferentes. Até na Espanha, nós compramos um local de retiro realmente muito bonito. Eu gostaria muito de ir para lá. Eles estão me chamando e chamando, mas parece que ano que vem eu devo ir. Então, mas tudo isso, nós estamos enviando esses missionários. Então, me perdoe, mas até os Estados Unidos não conseguem fazer para a missão mundial. O Japão não consegue, nem a Europa não consegue. Somente a Coreia do Sul agora está realizando esse trabalho, não é? Como a igreja da Coreia do Sul está fazendo essa grande obra. É por isso que nós, até os últimos tempos, nós estamos nos dedicando para pregar esse evangelho diante do Senhor Deus. Então nós que tivemos a oportunidade devemos pregar o evangelho, porque se nós não estivermos cansados, quando chegar o tempo final, nós realmente iremos ter o tempo da colheita. Então eu digo, eu não consigo, eu não consigo. Não, por que você não consegue? Você consegue fazer até a morte. Você está vivo para isso. Então um servo que é fiel, que tem a sabedoria, realmente para que muitos servos do evangelho sejam estabelecidos. E são muitos, tem muito que realmente para se colher, mas são poucos os trabalhadores. O Senhor está pedindo para que envie mais trabalhadores. Realmente está tão pronto para a colheita. Realmente nós precisamos orar e pedir para que o Senhor envie mais e mais. Então, se nós olharmos para nossos evangelistas, 15 evangelistas dessa vez, que agora foram estabelecidos como pastores. Então são fiéis, realmente honestos, diligentes, que o Senhor Deus nos permitiu. Então realmente são servos que o Senhor Deus estabeleceu, nós precisamos orar por eles. Para que possam pregar o Evangelho, nós precisamos ajudá-los. Então se nós não ajudarmos, o que acontece? Então eles estão na linha de frente lutando pelo país, pela nação, lutando contra o inimigo. Este soldado está batalhando, mas eu estou na retaguarda, comendo e bebendo, dançando. E isso, o que acontece? Então, isso é um grande desrespeito para todos aqueles que estão indo na linha de frente. Porque se eu não fornecer o armamento, comida para aqueles que estão na linha de frente, todos vão morrer. Então, o povo que está ali na retaguarda, realmente precisam ajudar todos aqueles que estão na linha de frente lutando. Que aqueles que estão dando suas vidas para lutarem. Então, para todos esses soldados, realmente precisam orar, dar o coração. É assim que o Senhor ele pode realmente nos ajudar. E nós devemos fazê-lo também. Então, existe um grande trabalho que nós devemos fazer diante do Senhor Deus. Então, nosso objetivo, realmente nós verificamos diante do Senhor Deus qual é o trabalho que eu posso fazer, que são inúmeros. Então, o apóstolo Paulo ele já disse realmente para orarem por eles. Eu também peço diversas vezes para orarem por mim. E tem muitas pessoas que oram por mim. Então, entre os nossos missionários, realmente nossos pastores, existem muitos aqueles que oram por eles. Não somente oraram, mas enviam realmente a oferta para a missão. Realmente todos nós estamos nos esforçando bastante para fazermos esse trabalho, para ajudarmos gente do Senhor Deus. Nós não devemos pensar, se eu não faço, outras pessoas vão fazer e é isso, eu vou ignorar. Não. Será que eu posso fugir dessa responsabilidade? Então, eu que recebi a salvação agora, o Senhor me perguntou, o que você veio fazer? O que você fez a sua vida toda? O que eu vou dizer? Então, existe um trabalho que eu posso fazer. Então, realmente, onde já se viu dizer que não existe o trabalho? Realmente, todos nós temos um trabalho para fazermos. O trabalho para pregar o evangelho esse dia realmente não resta muito. É por isso que agora, nesse último tempo que nós recebemos diante do Senhor Deus, mesmo que eu não tenha feito até agora, a partir desse novo ano, com um novo coração, nós podemos iniciar. Não está tarde ainda. Nós precisamos nos dedicar. E agora, em 2026, neste ano, realmente nós precisamos agradecer a Deus por não ter vindo, se o Senhor não tiver retornado. E imagine se o Senhor chegar agora no próximo ano. Agora, nesse último tempo que nós estamos vivendo diante do Senhor Deus, nós precisamos usar todo o nosso coração, fazer o máximo que nós podemos. Para que a nossa vida após a salvação não seja em vão, nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Não é sozinho, mas é que o Senhor há de me ajudar.
como em 2 Coríntios capítulo 9, realmente existe para aquele que planta. Realmente o Senhor Deus, ele permite o seu alimento, realmente para que eu plantando, realmente, e assim cresce, não é? Da mesma maneira eu digo que eu semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Quanto mais esforço, mais dedicação você pôs, mais o sacrifício você, maior a colheita, não é? Então, realmente, para aqueles que se sacrificam pouco, o Senhor Deus, ele disse que colherá pouco. O Senhor Deus, ele já disse que haveremos de colher muito. Se nós fazemos o trabalho do Senhor Deus, ele nos ajuda para fazermos essa obra do Senhor Deus. É nisso que eu creio. Então, realmente, se eu posso fazer alguma coisa, o Senhor Deus, ele nos ajuda para fazer uma coisa. Então, realmente, nós todos, para podermos realmente transbordar em abundância diante do Senhor Deus, não é? Se eu não tiver o coração de ver diante do Senhor Deus, ele não me força, ele diz, tá bom, viva do jeito que você quer. Então, é com o coração voluntário, o coração alegre, o Senhor Deus, ele deseja que possamos fazer essa obra do Senhor Deus. Precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar primeiro o reino de Deus, que é pregar o evangelho, e a sua justiça, que é viver uma vida de obediência diante do Senhor Deus. Tudo que é necessário para a nossa carne, o Senhor Deus, ele há de permitir em dobro. Então, o Senhor Deus é aquele que guarda o que é prometido. Então, já que nós não conseguimos crer numa coisa dessas, nós não sabemos que o Senhor Deus está nos ajudando, nós vivemos do jeito que queremos. Então, nós precisamos viver uma vivência de obediência conforme a vontade do Senhor Deus, que o Senhor, ele cuida até dos passarinhos nos ares, até os lírios do campo o Senhor os veste, mas realmente nós estamos realmente duvidando, nós que somos aqueles de pouca fé. O Senhor, ele nos repreende, nós devemos viver diante do Senhor Deus, nos dedicando, entenderam? É por isso que o tempo tão curto que o Senhor Deus nos permitiu, para que nós possamos cumprir esse grande trabalho do Senhor Deus. Repitam comigo, mobilizando todos os esforços para as missões mundiais. Então, há muitos anos, nós estamos tendo essa fala realmente como nosso grito de guerra, não é? O que eu disse? Mobilizando todos os esforços para a missão mundial. Nós precisamos mobilizar todos os nossos esforços. Não digam, eu não quero, eu não sou. Não. Vamos orar todos juntos, vamos nos esforçar, vamos cooperar todo o nosso tempo, todos os nossos bens, todas as nossas coisas que temos para investir. Nós precisamos investir nisso. Realmente nós todos precisamos colocar esse tempo. E é isso que o Senhor Deus ele deseja. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós, quando desconhecemos ao Senhor Deus, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. O Senhor, através do sangue precioso que derramou na cruz por nós, nos salvou sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos. Senhor, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, pela sua graça, nós agora podemos entrar no reino do Senhor Deus, nós temos a esperança gloriosa para podermos pregar o seu evangelho, para conduzirmos muitos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a imensa graça para podermos pregar esse evangelho que possa operar no meio de nós. Senhor, todos nós, realmente no meio de todas as nossas igrejas, realmente no mundo inteiro, que o Senhor Deus possa ajudar para que eles possam cumprir o trabalho do Evangelho do Senhor Deus, para que muitos espíritos possam receber a salvação e assim possamos dar glórias diante do Senhor Deus, nosso Pai. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos cantar o cantor 268. Antes de nós cantarmos, espere um momento. Eu quase esqueci. Eu precisava ter feito no domingo passado. Então, para nossos irmãos e irmãs, realmente da Coreia do Sul, realmente antes de cantarmos, nós temos o primeiro dia do seminário bíblico como um livro realmente de desenhos. Então, qualquer pessoa que lê pode crer, pode aprender. E eu li, eu achei incrível. Então, até as pessoas que não creem ao lerem podem ter o coração de querer receber a salvação instantaneamente. Então, é um livro que é o Seminário Bíblico em Desenhos, em quadrinhos, não é? Então, antes eu havia somente anunciado, mas eu não sabia que tinha o vídeo. Vamos mostrar o vídeo.
이번에 우리가 성경을 배우기 위해서 문제를 제가 한번 정해봤습니다. 인생 최대의 문제라고 정해봤어요. 사람이 세상에 태어나서 평생 살아가는 동안에 누구든지 배우고 알아야 될 많은 것이 있습니다. 아직도 마땅히 알아야 될 많은 것을 알지 못하고 있다는 것을 인정해야 할 겁니다. 무엇을 어떻게 아느냐에 따라서 자기 장래의 운명이 바뀔 수도 있고 자기 생명과 직접 관계될 수도 있습니다. 창조주 하나님이 계실까? 그리고 영혼이 있을까? 죽음 건너편에 천국과 지옥이 있을까? 참된 행복이 뭘까? 인류 역사의 시작과 미래의 운명, 예수는 누구인가? 구원의 길은 뭐냐? 이 성경에서 답을 얻게 될 겁니다. 다 한겨? 이거 진짜 이거 잘 됐어요. 우리 형제님이 그림을 얼마나 잘 그렸는지요. 그리고 내용이 아주 감동적으로 잘 됐어요. 읽으시고 전도하는 데 사용해 주시기 바랍니다. 자,